Olá, doutor Luan, prazer você aqui. Seja bem-vindo. Helena, olha que bom. Gente, que felicidade tê-los aqui. Eládio, não estou entendendo aqui muito bem, mas acho que é isso. É um prazer tê-los aqui. Vamos aguardar só mais um pouquinho para ver se entra mais alguém. Olá. Hoje nós vamos estar tratando de um assunto muito importante para a nossa população trans. Vamos estar com uma convidada muito especial, uma pessoa que eu conheci lá no IED, onde eu estou fazendo um trabalho também de fisioterapia pélvica, juntamente com a minha amiga Sandra Ferreira, a doutora Amanda Laudier, que é endocrinologista. E a gente tem assim uma grande população trans, né, que precisa desse atendimento, dessa orientação. A gente estima assim, que tem mais de 25 milhões de pessoas que se identificam como transgênero. Boa noite, Ferrari. Olá. E com isso, eu tive numa live semana passada com a doutora Patrícia Zaidan. A gente esteve falando sobre a atuação da fisioterapia pélvica, que está sendo um papel assim, muito importante. A gente está começando a pesquisar sobre, tem vários profissionais atuando. Graças a Deus a gente está conseguindo fazer um trabalho bem interessante a esse respeito. E hoje eu vou estar com a doutora Amanda Laudier, que faz o trabalho também lá no IED. E assim, eu acho que já dá um tempinho aqui, eu vou fazer o convite para ela se apresentar. E a gente está falando sobre a terapia hormonal, como e quando fazer nas pessoas trans. Luan, é verdade, a física é muito importante, tem um papel muito grande. Vou fazer o convite para a doutora Amanda para a gente começar já. Vou aguardar só que ela entre, para a gente já começar o nosso bate-papo de hoje. A gente sabe que a parte endocrinologista é muito importante para esse acompanhamento, desempenha um papel de grande importância, né? Vai lá, doutora Amanda, é só aceitar o convite. Já fiz o convite. Vou fazer o convite novamente, tá? Ó, pronto, só aceitar para a gente começar. Ai, oi! Olá, Olá, tudo bem? Gente, a tudo doutora bem? Amanda, ela vai estar falando sobre a terapia hormonal, como e quando fazer nas pessoas trans. Então, eu quero que vocês aproveitem o máximo da parte endocrinologista, que perguntem tudo, que tirem todas as suas dúvidas, porque é uma coisa muito importante e assim, é feita às vezes sem prescrição, sem orientação, e ela está aqui especialmente para isso, para tirar todas as dúvidas. Então, foquem no que a gente colocou de título, que é terapia hormonal, como e quando fazer nas pessoas trans, tá? Pode falar, doutora Amanda, fica à vontade. Olá, boa noite a todos. Queria agradecer o convite da Angélica. Fiquei muito feliz com essa parceria, né, que a gente se conheceu no IED, né, que é o Instituto de Diabetes e Endocrinologia do Estado do Rio de Janeiro, onde eu trabalho desde 2013 e no processo transexualizador desde que o IED foi cadastrado pelo Ministério da Saúde, né, desde 2016. Então, a partir dessa época, eu comecei a trabalhar junto com a Karen, né, que é a nossa chefe, né, do serviço e coordenadora do ambulatório de disforia de gênero. E a partir desse momento eu comecei a me aprofundar muito nesse assunto e comecei a atender tanto lá no IED quanto no consultório particular.
E a partir disso, estudando muito, aprofundando muito o assunto, a gente já criou muita coisa, né? O protocolo de rotina do IED foi atualizado recentemente, a doutora Andressa está aí participando. E aulas teóricas, né? Cursos online, que agora a gente acabou de lançar, um curso online de treinamento para as pessoas interessadas no assunto. Então, serve para todo tipo de pessoa interessada no assunto, em saber um pouquinho mais. E foi lá que a gente se conheceu, né, Angélica, com o seu projeto de pesquisa, muito interessante, muito inovador, e que vem agregar muito para o atendimento e acompanhamento das nossas pacientes, das mulheres trans, né, pós-operatório. Então, é com muita alegria que eu estou aqui para poder contribuir ao máximo para a nossa discussão, e estou aberta aí a dúvidas, quem quiser participar aí para colocar também opiniões, e vamos lá. Vamos lá. Vou começar até com algumas perguntas aqui, são dúvidas minhas também, acredito que de muita gente, né? Realmente foi no IED, eu e a Sandra Ferreira, nós fazemos o trabalho lá de pesquisa com essas mulheres trans operadas, e tem muitas ideias por aí, mas isso é um outro assunto. Vamos focar na parte endócrina, né? Qual a idade ideal? Não sei se seria ideal, mas é a idade inicial para o tratamento hormonal em pessoas trans. Na verdade, existe um protocolo nacional, né, de orientação do Conselho Federal de Medicina, em que a idade mínima hoje para iniciar a terapia hormonal ainda é 18 anos. É claro, seguindo todos os critérios de pré-tratamento, né? Se todos os exames, todas as avaliações foi tudo normal, tudo ok. Além disso, a idade mínima é 18 anos para a terapia hormonal, né? Existe um detalhe que pessoas mais jovens podem fazer o bloqueio com um análogo do GnRH, que não é tratamento hormonal, simplesmente bloqueia a evolução da puberdade, principalmente para não prejudicar socialmente esse adolescente, né, que ainda está em período de avaliação, né, e a gente sabe que a disforia de gênero na adolescência, a maior parte, mais de 90%, ela não persiste na idade adulta. Então, é um momento que você ganha tempo fazendo esse bloqueio puberal, para lá na frente reavaliar e, de acordo com a avaliação, fazer a terapia hormonal propriamente dita. Então, hoje, apesar de ter saído uma resolução de 2019, essa resolução ainda não está em vigência. Muita gente acaba confundindo, até a gente mesmo confundiu a partir de quando que isso ia começar. Então, criou um burburinho muito grande, muita dúvida, que seria a partir de 16 anos, mas ainda, gente, isso não está valendo. Então, o que vale hoje é a partir de 18 anos completos. Ah, sim. Realmente até eu fiquei um pouquinho na dúvida também por conta disso. E teve até uma pergunta aí agora, que me passou rapidinho, que eu acho que a gente vai falar um pouco mais à frente também, de como é feito a terapia hormonal nas pessoas portadoras de HIV. Isso é muito interessante, né, a sua pergunta, a pergunta de quem fez, porque a gente sabe que a população trans, principalmente as mulheres trans, tem maior prevalência de HIV do que a população em geral, então a gente tem que olhar com cuidado para essa população. Apesar da nossa amostra lá no IED não ter tanto em relação à população em geral, a gente tem uma amostra mais selecionada, mas apesar disso a gente tem que ter um olhar diferenciado para quem tem o HIV, né? Hoje a gente sabe que com o avançar do tratamento, a maioria, todos os nossos pacientes lá são com carga viral indetectável, o CD4 alto, então todos muito bem controlados, mas mesmo assim o nosso protocolo é exigir do infectologista que acompanha esse paciente um laudo dizendo que está apto para fazer terapia hormonal, porque a gente sabe que a hormonioterapia, principalmente o estrogênio oral, pode interferir na biodisponibilidade da terapia antirretroviral.
Então, esse médico infectologista, ele tem que estar ciente dessa interferência, e se esse paciente não estiver bem controlado, bem compensado dessa parte do HIV, o ideal é a gente aguardar esse bom controle, assim como outras comorbidades a gente espera controlar para depois iniciar a terapia hormonal com segurança. Muito, muito importante. Uma outra coisa, é seguro tomar o hormônio por conta própria? Não é seguro, nem hormônio, nem nada por conta própria, né? Nenhuma medicação é recomendada, nem vitamina a gente recomenda começar por conta própria, porque a gente sabe que tem a sua parte ruim, né? Então, sempre consultar um médico que tenha experiência em atendimento das pessoas trans, e que, apesar dessa resolução recente ter saído que seria recomendado 3 especialidades, endocrinologista, ginecologista e urologista fazer a terapia hormonal, até o momento, o clínico com experiência pode também fazer esse acompanhamento e esse tratamento. Então, a Karen entrou aí, minha colega de trabalho, amiga, e muito bom você estar aqui para contribuir. E aproveito para agradecer aqui todo o ensinamento que eu tive com você, que foi com ela que eu aprendi tudo. E eu aprendendo então, com vocês. Então, continuando nessa questão de se é seguro ou não, não é seguro, principalmente por os motivos que eu vou falar agora. Os exames iniciais para fazer a terapia hormonal são extremamente importantes, porque pode ter algumas alterações que vão ser prejudicadas com a terapia hormonal. Então, paciente que teve uma doença cardiovascular recente nos últimos 6 meses, paciente que teve trombose, teve, dentro das doenças cardiovasculares, infarto, AVC, história familiar de câncer, tudo isso a gente considera antes de fazer a terapia hormonal. Então, se a pessoa está fazendo por conta própria, ela não vai nem ter ideia como é que está o nível de colesterol, a glicose, como é que estão as taxas dela. E, além disso, a avaliação psiquiátrica é extremamente necessária. Por quê? Porque é maluco? Assim, falando pejorativamente. Não é isso. É porque a avaliação psiquiátrica da saúde mental é extremamente importante, porque a gente sabe que essa população tem mais depressão, ansiedade e outros distúrbios psiquiátricos que precisam estar controlados antes de iniciar a terapia hormonal, porque a própria terapia hormonal pode piorar o quadro. Então, se mal indicada, né? E se feita na dose errada. Então, é extremamente necessário essa avaliação prévia, tanto de clínica quanto a avaliação dos exames de imagem e laboratoriais, né? Extremamente importante, que sozinho você não vai fazer. E, além disso, o acompanhamento regular, de acordo com a necessidade que o médico vai dizer. Olha, a partir de agora pode ser de 3 meses, ou de 6 em 6, ou quiçá anual. Existem protocolos até internacionais que pode ser anual depois de um determinado momento, se o paciente estiver bem controlado. Então, esse ajuste de perto é necessário ser com um profissional. Com certeza. Quem pode usar esses hormônios? E quais são esses exames aí que são necessários antes de usar a terapia hormonal? Então, quem pode usar a terapia hormonal, antes de mais nada, a gente precisa ter um diagnóstico, né? E o diagnóstico hoje, pelo CID-10, é transexualismo, né? Que já saiu o novo CID, o CID-11, porém vai entrar em vigor em 2022, que aí vai mudar para incongruência de gênero. Né? Nesse momento é necessário ter o diagnóstico. Então o primeiro critério é ter uma avaliação da saúde mental, para avaliar assim, é uma coisa transitória, ou a paciente está confusa, ou o paciente tem uma doença psiquiátrica que impede essa avaliação, por exemplo, uma esquizofrenia.
Então, tem que ter essa avaliação para se certificar que realmente se trata de uma persistência, de uma insatisfação com o corpo, pelo menos há 6 meses, e que vem uma história que, na maioria das vezes, você vive uma história pregressa a partir de 5 anos de idade, mas a maioria na fase da adolescência, que começa a ter as relações, o entendimento da orientação sexual. Então, é nesse momento que a gente sabe que acaba sendo mais frequente essa avaliação, esse diagnóstico, esse entendimento da própria pessoa. Então, é necessário, antes de mais nada, você ter isso bem sedimentado. A partir desse momento, tendo esse diagnóstico, tendo essa avaliação, vamos para a próxima etapa. E aí, a próxima etapa é a avaliação dos exames, que inclui exame de laboratório, e aí, a grosso modo, para vocês tentarem entender, o exame de sangue. Nesse exame de sangue, a gente avalia a taxa de colesterol, de glicose, a gente avalia como é que está a função do fígado, se esse fígado está funcionando bem ou não, a função do rim, né? Porque também é importante para a metabolização desse hormônio. Nesse momento, a gente avalia também, de acordo com a história, alteração hormonal de tireoide, a gente avalia como é que está o eixo hormonal gonadotrófico desse paciente, que no caso, do homem cis, a testosterona, e da mulher cis, o hormônio feminino, estrogênio. Então, essa parte, tanto bioquímica, hemograma, hormonal, a gente avalia nesse exame de sangue. Tudo feito de uma vez só, em jejum de 8 horas. Em paralelo a isso, a gente vai fazer os exames de imagem. E aí, o exame de imagem vai depender do sexo atribuído ao nascimento. Então, dos órgãos que esse transgênero possui. Então, tentando explicar um pouquinho, não sei se todos estão familiarizados com os termos, né? Sendo uma mulher trans, ela nasceu, os órgãos dela são compatíveis com o gênero masculino, né? Então, mulher trans, se não fez cirurgia, vai ter próstata, vai ter pênis, e no outro lado, o homem trans biologicamente vai ter os órgãos femininos. E aí vai ter útero, vai ter ovário, vai ter mama. E baseado nisso, a gente avalia se precisa de ultrassom de mama, se precisa a avaliação prostática, e isso aí a gente segue a população em geral. Então, se no homem precisa avaliação prostática a partir de 40 anos, no homem cis, na mulher trans não operada vai seguir o mesmo protocolo. Um pouco diferente é se essa mulher trans ela já vem pra gente, que antigamente era mais comum, com uso por conta própria de medicação. Então, usava estrogênio por conta própria, já poderia ter um desenvolvimento mamário, e a partir disso precisaria de ter um ultrassom antes de iniciar, para a gente ver o que aconteceu aí com essa glândula. Então, em resumo, primeiro a avaliação para ver se realmente se trata de um transgênero, passando para avaliação laboratorial, avaliação de imagem, e nesse contexto, dentro da anamnese, né, que é a história da vida da pessoa, se ela tem alguma contraindicação para, pelo menos relativa, né, de iniciar a terapia hormonal naquele momento. A gente tem paciente no IED que é infartado, que é homem trans, que já infartou, mas que com o laudo do cardiologista, fazendo uma dose segura, faz terapia hormonal. Então, a gente já teve mulher trans que teve uma história de trombose, com o laudo também do angiologista, do cirurgião vascular, voltando devagar. A gente também acompanhou usando antiandrogênico. Então, tudo dá para contornar desde que esteja dentro do serviço com a equipe multidisciplinar, fazendo tudo o que é necessário. Isso aí. Eu tive até que você acabou respondendo a questão da trombose. Teve uma pessoa que deixou no comentário como que se fazia, se poderia fazer a terapia hormonal, né? E como se iria reverter essa questão da trombose. Você acabou até respondendo agora. Só para complementar em relação à trombose, a trombose, então, recente, ela não vai receber terapia hormonal, né? Pelo menos 6 meses aí de acompanhamento, fazendo anticoagulação, avaliando com um especialista.
E aí, junto com ele, é decidido se é seguro ou não fazer o hormônio. De preferência, se for fazer o não oral, que aí a gente chama de estrogênio transdérmico, né? É o mais seguro, que simula, não passa pelo fígado, então tem menos danos para o corpo e numa dose baixa, né? Então esse é o objetivo, a gente ter segurança, né? Claro que a satisfação dos nossos pacientes é fundamental, mas antes de mais nada a segurança médica, né? A gente não pode esquecer disso. Deixa eu só fazer uma pergunta. Alguém me perguntou aqui, doutora, mas a esquizofrenia pode aparecer em qualquer momento da vida. Eu posso ser dito como normal e com 35 anos fazer um quadro de esquizofrênico. Aí ele continua, e aí? Se eu já tiver feito a cirurgia, já tiver começado a terapia hormonal? Essa pergunta. Então, assim, ótima pergunta. Qual é o protocolo que se faz? Tem essa avaliação inicial da parte da saúde mental, mas a gente faz uma avaliação regular. Então, essa pessoa que já passou pela saúde mental, ela avalia, não, tá tudo bem, só precisa voltar ano que vem. Ou não tá bem, não pode usar hormônio agora, eu vou fazer um tratamento para doença XYZ ou para depressão, de acordo com a avaliação no caso a nossa psiquiatra é a Luísa Novo, né? Muito amiga minha também, a gente troca muita dúvida, eu tiro muita dúvida com ela, e o nosso psicólogo, o Rafael, que eles fazem um atendimento conjunto. Então esse contato da equipe multidisciplinar é extremamente importante para quê? Caso surja alguma suspeita, por exemplo, a Luísa avaliou e falou assim, não, tá tudo ótimo, o paciente não tem nada, começa o hormônio. E aí só volta ano que vem para mim. E aí, com a gente avalia, poxa, esse paciente está diferente, ele não era assim, ele está com alguns sinais que eu tô com dúvida. Eu bato na porta da Luísa, porque a gente atende no mesmo dia. Luísa, você pode ver um paciente que está assim, assado, eu quero saber a sua avaliação. Ela avalia, Amanda, trata-se de uma esquizofrenia. Vamos parar o hormônio neste momento, eu preciso tratar esse paciente, que a prioridade é a doença psiquiátrica dele. Quando estabilizar, eu libero de novo. Então, essa conversa ela é constante. Por isso que é importante, gente, fica um alerta aqui, que o tratamento desse paciente ele tem que ser multidisciplinar num setor de referência, mesmo que não seja num lugar como o IED, por exemplo, nem que seja no setor particular, como eu atendo. Mas eu atendo com uma equipe. A Luísa trabalha comigo. Eu tiro dúvida com a Karen. Entendeu? Eu tiro dúvida com o Rafael, eu mando, meus pacientes eu mando para o Rafael acompanhar. Então a gente tá, mesmo no setor particular, esse paciente ele tá com segurança. E mesmo assim, não, doutora, eu tenho um psiquiatra que eu gosto muito. Tudo bem, você vai continuar com o seu psiquiatra, mas eu quero falar com o seu psiquiatra. Eu vou conversar com ele e ver a melhor forma de acompanhar você. Esse paciente ele não fica sem a equipe conversar, entendeu? A equipe precisa estar unida para o melhor do paciente. Com certeza. Tem uma outra pergunta aqui também que eu achei interessante. Para quem tem HIV, o corpo mudar, em que tempo o corpo fica menos magro com aquela aparência feia? A aparência feia é o que a gente chama de lipodistrofia, né? Que tem alguns procedimentos até liberados para fazer, para melhorar essa aparência, né? Então, assim, falando em termos gerais, né, não especificamente do paciente com lipodistrofia do HIV, a gente sabe que as mudanças têm um tempo marcado para cada alteração, né? Então, assim, em geral, a mudança do corpo, a distribuição de gordura, né? A mulher trans ganhar aquele aspecto ginecoide, de mais gordura no quadril, perda de massa muscular, enquanto o homem trans acumula um pouco mais de gordurinha na barriga e mais força muscular nos membros. Isso acontece a partir de 6 meses. Né, de 6 meses a 1 ano, geralmente é o grosso, né? A maior parte da mudança é nesse período. Então, respondendo a pergunta diretamente, a partir de 6 meses você já vê esteticamente essa mudança.
Vamos continuar aqui com as nossas. Quais hormônios não se devem utilizar? Então, falando da mulher trans, que é o mais gritante que a gente vê, de uso por conta própria, né? Não julgando por que ela faz, né? Porque a gente sabe que socialmente a falta de lugares qualificados para fazer, a dificuldade da espera de 3 meses a 1 ano para ser atendido num setor de referência, a gente sabe que é uma coisa muito demorada, então acaba pelo desespero, mesmo a pessoa nem saber para onde correr, falar assim, poxa, eu vou fazer por conta própria. E o que a gente vê mais frequentemente fazendo duas formas de administração. Uma é o anticoncepcional da mulher cis, que o mais comum que a gente vê é o Diane 35, e o outro é o Perlutan, que é um anticoncepcional para mulher cis, né, que é usado mensal, intramuscular, só que a gente vê, pela forma de administração, aumenta a chance de abuso. Então, a pessoa quer um efeito rápido, infelizmente, o que a gente vê às vezes são casos hoje em dia, mais difíceis, porque a mídia está aí divulgando, que bom, né? Que a informação está aí surgindo e essa live serve também para isso, a gente quer disponibilizar a informação para todos, uma informação segura, né? Que acabam fazendo vários comprimidos por dia de anticoncepcional, no caso de Diane 35, que é uma dose muito alta de estrogênio que a gente não usa hoje em dia nem para mulher cis, isso em caso extremo de acne, com síndrome dos ovários policísticos, então é muito restrita esse uso, mesmo na mulher cis, e o que acaba a mulher trans utilizando em grande quantidade, e soma com esse Perlutan injetável, e que não faz mensal, faz semanal, faz diário, é uma salada de hormônio. E assim, é importante também relatar que porque esses dois medicamentos, eles têm, além do estrogênio, que não é um estrogênio que se usa, que tem estudo em trans, né, então não é seguro, soma com progesterona. E a progesterona isolada ou associada ao estrogênio, sem um efeito antiandrogênico, como a ciproterona tem, ela não tem ainda segurança e nem benefício comprovado para se utilizar na mulher trans. Isso é uma coisa mais recente, mas é muito bom a gente falar. Tem alguns estudos falando do uso da progesterona, mas não tem nada de segurança ainda. Até eu estava revendo a revisão, né, de terapia hormonal de 2019, muito bem feita, uma revisão sistemática, que pegam todos os estudos que tem no mundo desse assunto, estão muito atualizados, falando o seguinte, o uso da progesterona combinado no anticoncepcional que se usa para mulher cis, no transgênero, não é indicado porque, não tem benefício para aumento de mama, como elas relatam isoladamente, mas você não tem como comprovar esse benefício. E, além disso, existe o grande risco tanto de AVC quanto de trombose, né? Então isso tem que ficar muito claro, principalmente nessas doses excessivas, que a gente sabe que tem abuso. E abre um parênteses também para a gente falar um pouquinho da prolactina, em que esse excesso de hormônio associado, a gente sabe que tem estudos hoje que estimula a hipófise a produzir um tumor, que é o prolactinoma. Então o estímulo excessivo estimula as células lactotróficas da hipófise a produzir um tumor. Então você vê como que isso pode ser danoso se feito por conta própria, sem um acompanhamento regular. É verdade. Vamos aqui mais uma pergunta. Poderia falar do uso excessivo e efeitos colaterais para homens trans? Agora falando um pouco do homem trans, eu falei bastante da mulher, né? Acabou que é tanta coisa para falar que a gente acaba se perdendo. Mesmo sendo menos comum a utilização por conta própria do hormônio no homem trans, isso acontece também, infelizmente. A gente sabe que tem um mercado negro, aí até de falsificação de receita, que a gente teve a falsa experiência de ter isso também. Mas é um pouco mais difícil, mas acontece. E
O que não deve utilizar? Nenhuma formulação oral, essas manipuladas de hormônio masculino, isso não se deve utilizar, né? E a utilização por conta própria do hormônio masculino, o grande risco é a testosterona subir tanto a ponto de alterar alguns parâmetros no corpo, como pode alterar a função do fígado, então pode ter hepatopatia. A gente já tive notificação, não em pessoas trans, mas em pessoal, homem cis, de utilização em dose excessiva de testosterona com hepatite fulminante. Então isso é um risco teórico que isso pode acontecer e a pessoa morre por hepatite fulminante porque não consegue transplantar rápido, né? Não consegue um órgão rápido. A outra, o aumento dos glóbulos vermelhos do corpo, que a gente refere como o aumento do hematócrito. Então, por isso que a gente está sempre fazendo o exame de hemograma para avaliar o hematócrito, porque esse aumento, sendo excessivo, pode causar alguns sintomas, principalmente aumento de risco de trombo no corpo, né? Pode alterar a parte dos lipídios, então o colesterol pode alterar. Então, se o paciente se já tiver um risco cardiovascular elevado, por história familiar, por exemplo, de infarto precoce, esse paciente, usando testosterona em dose elevada, pode diminuir o que a gente chama de colesterol bom, que é o HDL, e com isso somar fatores para causar um possível infarto numa pessoa jovem. E por isso que eu abro um parênteses aqui para reforçar a questão da mudança do estilo de vida. Todo paciente nosso, a gente orienta mudar o estilo de vida. Então, se fuma, parar de fumar. Se não pode parar imediatamente, vai reduzindo a quantidade, né? Se está acima do peso, que infelizmente no homem trans a gente vê muita síndrome metabólica, né? Que é alteração de pressão, ganho de peso, e a gente sabe que socialmente esse ganho de peso acaba sendo desejado para até inibir a questão das mamas. Então, esconde um pouco mais a questão das mamas, que é um grande incômodo para esse homem trans. Então, toda essa questão da avaliação prévia e reforçar a mudança do estilo de vida é fundamental para esse homem trans que usa testosterona diminuir muito os riscos de complicações. Então, usando por conta própria, você não tem a mínima noção do que está acontecendo. É verdade. Qual a diferença da transição hormonal do homem trans e da mulher trans? Todas. Muitas, né? Porque são hormônios diferentes, o corpo, né? Material genético e fatores de risco e órgãos diferentes. Né? Então, assim, é tudo diferente. O acompanhamento é muito semelhante no sentido de os exames, na maior parte das vezes, serem os mesmos, com algum detalhe, né? Se ainda não operou, se tem útero e mantém relação com penetração, vai fazer o Papa Nicolau, vai fazer ultrassom pélvico, que a gente não pede ultrassom transvaginal, a gente evita até por conta do incômodo do próprio paciente. Se tem ainda mama, vai fazer ultrassom de mama. Se tem próstata, dependendo da idade, vai fazer avaliação de próstata. Então, assim, no geral, vai fazer os exames muito semelhantes, com alguns detalhes, particularidades, né? A densitometria óssea de acordo com o risco também. Então, tem alguns exames que não é receita de bolo. A gente avalia indivíduo para indivíduo e vai vendo o que é necessário. Mas, no geral, as mudanças, elas acontecem geralmente de 6 a 12 meses, conforme eu falei. E aí, de acordo com o homem trans ou a mulher trans, as mudanças vão ser completamente diferentes, né? Essa evolução do tratamento. Então, a mulher trans, a pele começa a ficar mais macia, mais delicada, o cabelo começa a crescer, o corpo começa a distribuir a gordura e a massa muscular semelhante a uma mulher cis. Né? Então, o corpo vai mudando muito, o rosto muda bastante, fica mais delicado, a mama vai crescendo, né? E a gente sabe que
os estudos mais antigos, a mama podia até 2, 3 anos, o pico de crescimento dessa mama, mas os estudos mais recentes falam em 6 meses. Já no homem trans, já ocorre alteração de começa a crescer pelo, tem mais acne, né? Então mais espinha, principalmente em face e dorso. Então isso é uma reclamação muito grande dos nossos pacientes, principalmente com as testosteronas de curta duração. Além disso, a cessação do fluxo menstrual, que é uma das coisas que eles mais desejam, né? Uma coisa que é incômodo demais, né? Uhum. Além da retirada da mama, é a cessação da menstruação, que ocorre entre 1 e 3 meses, na maior parte das vezes, podendo se estender até 1 ano. E se isso persistir, incomodar, a gente tem ferramenta hormonal para associar com o hormônio testosterona para ajudar nessa cessação da menstruação, do fluxo menstrual. Então, essa mudança também corporal, aumento de massa magra, redução de massa gorda global, isso também vai acontecer por volta de 6 meses, pode ganhar peso, porque a testosterona a gente vê que aumenta apetite. Então, esse paciente que não faz atividade física e que usa testosterona e já está acima do peso, vai ganhar mais peso, apesar da gente saber que a maior parte do peso que ganha é de massa magra, mas no total vai ganhar peso. Então, são mudanças muito diferentes, né? A gente acaba abordando bem separadamente. Isso. Tem a questão também do clitóris, né? Que faz o aumento do clitóris, né? Exatamente. O clitóris, você tem mais ou menos o pico de crescimento dele até 2 anos, 24 meses. E dependendo do estudo, esse clitóris pode chegar até 6 centímetros. Teve paciente nosso que chegou a 10 centímetros, mas é um caso à parte. Na maior parte dos estudos, até a revisão que eu fiz hoje, ele coloca até aproximadamente 4 centímetros. Mas em outros estudos mais antigos, chegando até 6 centímetros de aumento do clitóris. Isso pode facilitar uma futura cirurgia experimental de neofalo e metodoplastia. Tem mais uma pergunta aqui. Dami, por favor, me responde sobre alguém que tem policisto e se for fazer tratamento com anticoncepcional e essa pessoa é homem trans e quer iniciar o hormônio testosterona. Interessantíssima essa pergunta. A gente sabe hoje que a prevalência de disforia de gênero em quem tem síndrome dos ovários policístico é maior, né? Não sabemos exatamente o porquê, mas uma das teorias é pelo aumento de hormônio masculino endógeno, né, do próprio corpo, pela própria síndrome, né, que a gente sabe que é multifatorial, a gente ainda tem muita coisa para aprender dentro desse contexto de síndrome dos ovários policísticos, mas a gente sabe que mesmo com o hormônio dosado no sangue dessas mulheres cis, a ação no receptor é maior, então essas pacientes às vezes podem ter muitos pelos, mesmo quando você dosa lá vem normal. E assim, como é muito frequente e não interfere no nosso tratamento, não vai ser uma contraindicação para fazer terapia hormonal. Vai seguir o mesmo protocolo de qualquer homem trans, avaliação da saúde mental, avaliação laboratorial, a gente vai diagnosticar o SOP. O mais importante, o que vai diferenciar para quem não tem SOP é principalmente o prognóstico. Porque a gente sabe que quem tem SOP, internamente, ela já vai ter mais risco de desenvolver doenças endometriais, risco de ter doenças autoimunes, síndrome metabólica. Então é mais um reforço para esse paciente mudar o estilo de vida, né? Mas isso não vai ser impedimento para fazer terapia hormonal. Quais são as alterações reversíveis e irreversíveis da hormonoterapia? E se deixar de tomar, o que acontece? Essa pergunta também é muito comum, muito frequente, né? Todo mundo quer saber, porque assim, e se eu mudar de ideia? O que acontece? A pior hipótese, se eu mudar de ideia. A gente sabe que
o que a gente chama de arrependimento, né, é muito raro, apesar de acontecer, até nessa revisão fala de alguns casos na literatura, muito poucos, mas existe. E nesse contexto, a gente precisa saber, se eu tomar essa decisão, o que eu posso voltar, né? Então, assim, não falando de cirurgia, né? Porque a gente sabe que cirurgia é irreversível. Você pode tentar fazer um reparo lá, mas a cirurgia não vai voltar ao que era antes, né? Mas falando em termos somente hormonais, antes de operar, tem algumas alterações que podem mudar, outras não. Por exemplo, as alterações metabólicas, distribuição do corpo, cabelo, essas coisas, elas são reversíveis, né? Em geral. O aumento do clitóris, por exemplo, no homem trans, não é reversível. Se é esse indivíduo, esse homem trans que desistir, se arrepender e tiver o aumento do clitóris, vai ter que fazer cirurgia plástica. Porque mesmo parando, ele não volta ao tamanho original. Tá? O eixo gonadotrófico no homem trans, que é a produção do LH-FSH normalmente, a produção, o estímulo do estrogênio, a produção do estrogênio pelos ovários, os estudos que se tem hoje dizem que é reversível, que pode ser reversível, tá? Que lá os folículos ficam preservados, diferente da mulher trans. Na mulher trans, os estudos mostram que depois de 2 anos, você tem redução de 60% dos testículos. E depois de 3 anos, praticamente 100% vai ser infértil. E como existe a redução volumétrica e a produção de espermatozoide ocorre no testículo, independente se voltar ao nível hormonal normal pela parada da medicação, aquele testículo está atrofiado. Então ele não vai mais produzir o que deveria produzir. Então o que a gente alerta em relação à fertilidade? Antes de começar a terapia hormonal, esse indivíduo tem que estar esclarecido em relação à infertilidade após a terapia hormonal. Não tem estudo de segurança de dizer, olha só, depois de tanto tempo é seguro você parar e engravidar. Agora, abre um alerta, abre um aspas aqui, abre um parênteses. O homem trans, ele... Ih, gente, me perdi. Me perdi nessa confusão de informação. Mas, lembrei, a terapia hormonal com testosterona não é anticoncepção, tá? Então, mesmo tendo chance de infertilidade, esse uso da testosterona, mesmo na dose correta, e se esse homem trans, ele tiver relação com penetração com um homem cis ou qualquer outro gênero, mas que tenha uma relação com penetração com pênis, esse indivíduo ele pode engravidar. E a gente sabe que pode ser teratogênico. Por exemplo, se for um bebê de sexo feminino, pode masculinizar esse bebê. Nossa. Então a testosterona não é anticoncepção. Se esse homem trans tiver relação com penetração com pênis, precisa se cuidar com preservativo para não engravidar. Certo? Então tem assim, muitas mudanças, geralmente metabólicas, corporais, são reversíveis, mas principalmente a parte de fertilidade e o clitóris, ele não é reversível. A voz também pode não ser reversível. E o que acontece na voz, geralmente é o homem trans que muda a voz. A mulher trans, não. Se ela quiser mudar a voz, ela precisa ir para fono ou, quiçá, cirurgia. Teve uma questão, quando eu fiz a live semana passada, na parte da fisioterapia no pós-cirúrgico, uma pessoa perguntou sobre a retirada dos testículos. Qual seria, porque é feita a retirada desse testículo, né? Qual seria o hormônio que iria atuar ali? Qual seria a hormonização após essa retirada? Então, assim, a gente está falando de uma mulher trans não operada. Essa mulher trans não operada, ela usa estrogênio e ela usa antiandrogênico.
para potencializar os efeitos do estrogênio, para diminuir libido, desculpa, ereção, que na maior parte das vezes não é desejado, né? E para reduzir de pelos. Então, essa mulher trans não operada, ela vai utilizar esse esquema de tratamento. Aí vamos supor que ela operou. A partir do momento que ela retira o testículo, ela retira a fonte de testosterona. Então, ela não vai precisar utilizar um antiandrogênico, certo? Porque eu não tenho a testosterona mais agindo, eu não preciso usar um bloqueador do receptor mais, nem uma medicação que reduz a produção de testosterona, que é a espironolactona. Então, eu não preciso fazer isso a partir do momento que eu retiro os testículos, mas eu preciso me certificar que essa cirurgia foi bem feita. E aí também eu abro um alerta aqui para, se resolverem operar, operem, façam cirurgia com quem é de confiança, com quem tem muita experiência, não é qualquer um que vai fazer direito, tá? Quem é da sociedade de cirurgia plástica ou da urologia, mas que tenha experiência no assunto. Então, não é porque a sua colega operou, vou operar e acabou. Porque o preço estava mais em conta. Cuidado, gente, não operem com qualquer profissional. De preferência, o ideal é vocês irem com um profissional que tenha experiência e seja muito bem recomendado por outros profissionais da área. Com certeza. Nós temos aqui até um médico cirurgião, Dr. Martins, que vai estar falando depois da gente. E ontem eu assisti uma live dele. Você tá aqui. Eu assisti uma live dele ontem. Estou acompanhando ele também, estou acompanhando o trabalho dele, muito legal. E vou assistir também, estarei aqui. Tá vendo? Eu acho que assim, a gente acabou falando muito, resumimos bastante coisas. Se alguém tiver mais perguntas, pode falar, que a gente está quase no limite aqui do nosso tempo. Então, foi muito proveitoso. A gente sabe a importância de não estar fazendo a hormonização sem acompanhamento, né, do endocrinologista, principalmente. Quando não existe, quando numa cidade pequena, por exemplo, não tem esse acompanhamento, esse profissional que possa fazer esse acompanhamento, como se deve proceder? Não é incomum, né? A gente sabe que tem muitos pacientes, até meus mesmo, vêm de outras cidades. O acesso a profissional capacitado, infelizmente, a dificuldade desse acesso, infelizmente, é uma realidade, a gente sabe. Não é recomendado você ser atendido por um profissional que não tenha experiência, né? Antes de mais nada. Porque assim, um clínico pode fazer. Em teoria, pode, né? Não é um crime, né? Mas a gente sabe que o próprio Conselho Federal de Medicina recomenda quem vai fazer ter experiência com o assunto, porque é muito particular. Não é simplesmente, não, porque eu sou médico, é só eu leio no livro, eu leio o guideline e eu copio receita de bolo. Não é tão simples quanto parece. Tem muito detalhe que só a experiência vai dar. Então, assim, o que eu posso recomendar no geral? O principal, vocês saberem desses alertas, né? Se for fazer por conta própria, de tudo que pode acontecer. De preferência, nem que você faça uma viagem para fazer essa avaliação presencial e depois negociar se pode acompanhar em algumas consultas online, com um distanciamento, mas com revisão de laboratório. Você leva o pedido do exame depois que tiver tudo ok. Então, dá para você tentar encurtar essa distância aí. Se tiver tudo ok, a gente vai espaçando as consultas, mas é importantíssimo procurar um profissional que tenha experiência com hormonioterapia. Com certeza, né? Amanda, olha, eu fico assim muito satisfeita, muito feliz de você ter aceitado o convite para a gente falar sobre isso. É um assunto que interessa muita gente. E as pessoas ficam assim meio que perdidas. Eu tenho aqui na minha cidade, que eu sou de Miguel Pereira, meninas que vieram me procurar e falam: Angélica, eu não tenho com quem está tratando.
Então até seria uma ponte, né? Encaminhar para você e depois elas fazem, daqui até o Rio é pertinho. Então vai e faz uma primeira consulta e depois faz esse acompanhamento online, a gente vê como vai fazer isso. Mas vou passar esses contatos para que elas não fiquem sem esse acompanhamento, tá? Sim, com certeza. Espero aí ter esclarecido, ajudado e vamos divulgar as informações seguras, né? Com certeza, tá? Olha, muito obrigada. Foi um prazer tê-la aqui comigo. E que a gente continue esse trabalho juntas, tá? Porque eu vou precisar muito da sua ajuda. A gente vai trabalhar muito junto ainda. Tá bom? Foi Muito um prazer. obrigada. Foi um prazer, adorei participar e estou disponível aí para qualquer dúvida, se vocês quiserem mandar no meu Instagram. A Angélica também pode passar meu e-mail profissional, meus contatos e eu posso esclarecer na medida do possível aí as possíveis dúvidas que vocês possam ainda ter persistido. Tá bom? Foi um prazer, obrigada aí pelo convite. Obrigada. Tchauzinho. Tchau, gente. Tchau. Tchau.